aqui para resolver com vocês uma questão da prova da EPICAR de 2020. Eu estou aqui em mãos com a prova da versão A e essa é a questão de número 22. O enunciado dela fala sobre um jogo de videogame que tem um personagem que tem que escapar dos ataques de uns monstros. Ele está dentro de um prédio que possui 20 andares e somente 3 tipos de elevadores. Os elevadores eles só param em andares específicos. Veja bem, o elevador do tipo P só para em andares pares, enquanto o elevador do tipo T só para em andares múltiplos de 3. E por último, o elevador do tipo C só para em andares múltiplos de 5, ok? Lembrando que são só 20 andares, ok? De antemão, os assuntos cobrados nessa questão, eu subdividi eles em 3, de forma mais abrangente. MMC, multiplicidade e noções de conjuntos, ok? Noções de conjuntos é a capacidade do aluno, do candidato, de conseguir identificar elementos que possuem características em comum e, portanto, agrupá-los em conjuntos distintos, tá bom? Nesse caso, no exemplo, temos os andares que são múltiplos de 2, nos quais o elevador P vai parar, os andares múltiplos de 3, nos quais o elevador T vai parar, e os andares múltiplos de 5, nos quais o elevador C vai parar. Ademais, também há os andares que são pares e múltiplos de 3. Esse é um diferencialzinho na percepção, na resolução dessa questão, ok? Isso implica que ele vai ser, portanto, múltiplo de 6. E os elevadores P e T vão parar nesses eventuais andares. Por outro lado, também pode haver andares que são múltiplos de 3 e múltiplos de 5, ou seja, múltiplos de 15, não é mesmo? E o elevador T e C vão parar nesses andares. Assim por diante, tá? Vocês vão ver que as proposições elas trabalham exatamente nisso. Porque no enunciado ele vai nos dar 3 proposições e temos que analisar a veracidade delas, ok? Mas aí de noções de conjunto, multiplicidade eu vou remeter sempre remeta a divisão em chaves com resto zero, ok? O número n vai ser o quociente vezes o divisor, e a gente lê então que n é múltiplo do quociente q, e também pode ler que n é múltiplo do divisor dzinho, beleza? E por último, o MMC, eu quero que vocês lembrem dos 2 métodos principais de decomposição do MMC, que é a decomposição canônica e o método das decomposições simultâneas, ok? Nesse primeiro método, eu coloquei aqui um bizu muito bom para vocês, que é sempre ter em mente pegar o máximo de cada fator primo em comum. Vão ter lá 2, 3, 4, 5 números que você quer calcular o MMC deles de uma vez só. Se você for usar este método, decomponha eles em fatores primos, e aí você vê quais são os fatores primos em comum, e você pega o máximo de cada um, para que seja de fato múltiplo. Entenderam a ideia? Eu tenho aqui um exemplo rapidinho, MMC entre 20 e 30. O 20 a gente decompõe em 4 vezes 5. Todavia, 4 é 2 ao quadrado, e eu já coloquei um 3 elevado a zero para comparar com o meu 30 aqui, tá bom? Mas basicamente é 2 ao quadrado vezes 5 à primeira. Enquanto que o 30 é 6 vezes 5 e, portanto, 2 à primeira vezes 3 à primeira vezes 5 à primeira. Lembrando do bizu, máximo de cada fator primo. Quais são os fatores primos em comum? Aqui seria só o 2 e só o 5, né? Porque na prática o 20 não tem o fator primo 3, portanto que é por isso que é 3 elevado a zero, não é mesmo? Eu coloquei só para fins de comparação, ok? Aqui, o 2, que é comum, 2 à primeira ou 2 ao quadrado? 2 ao quadrado. E entre 3 elevado a zero e 3 à primeira, 3 à primeira. E por último, 5 a 1 e 5 à primeira, tanto faz, não é mesmo? Depois de ter pego o máximo de cada fator primo em comum, a gente multiplica todos eles, vai ficar 4 vezes 3 vezes 5, que nos dá 60. E a gente tem o método 2, que é o método das decomposições simultâneas. Só para terminar nossa revisãozinha de MMC aqui, é o jeito clássico de calcular MMC, não é mesmo? Faz a nossa linhazinha vertical, coloca todos os números que a gente quer calcular o MMC, e a gente faz a nossa decomposição em fatores primos aqui. Começa do fator primo mais baixo e vai aumentando, e vai ver se algum dos números que tiver aqui ocorre divisão exata, ok? 20 e 30, ambos são múltiplos de 2. Aqui vai ficar 10, e aqui vai ficar 15. Novamente dá por 2, porque 10 é múltiplo de 2.
Sobra 5 e sobra 15. Agora não dá mais por 2. Vamos ver se dá por 3, que seria o próximo fator primo? Dá de fato, porque o 15 é 3 vezes 5. Então aqui fica 5, porque não é uma divisão exata, e aqui fica 5. Então a gente fecha fazendo uma última divisão por 5. E aí a gente tem exatamente aqui, se a gente multiplicar todos eles, o nosso MMC. Entre 20 e 30. Tá bom, galera? Que vai dar 60 também. Então vamos lá para a nossa primeira assertiva do nosso exercício, tá bom? Nessa primeira assertiva, ele fala que não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C. Para receber os 3 elevadores, teria que ser um andar tal que ele é par, múltiplo de 3 e múltiplo de 5, tudo ao mesmo tempo. Então é um andar X tal que, essa aqui é uma escrita matemática para a fala tal que, ok? Isso também pode ser escrito com uma barra na vertical, tá bom, gente? Andar X tal que, X ele é da forma o quê? Par, múltiplo de 3 e múltiplo de 5, ou seja, 2 vezes 3 vezes 5 vezes K, onde K é um inteiro qualquer. Natural, né? Vamos especificar um pouco mais. Isso aqui vai dar 30K. O que isso quer dizer, essa equação? Que o meu x é múltiplo de 30. Mas aí você lembra do enunciado, que ele fala que os andares só vão do 1 até o 20. Então, de fato, não há possibilidade para o mesmo andar receber os 3 elevadores. Essa assertiva é verdadeira? Na nossa segunda assertiva, é o seguinte: em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Tá bom. A gente tem que contar, portanto, em quantos andares chegam exatamente 2 elevadores. Quais são as possibilidades? Quais 2 elevadores possivelmente podem chegar no mesmo andar? Já que a gente tem 3 tipos, pode ser P e T, ou se não P e C, ou se não T e C. Então, no nosso primeiro caso que eu falei aqui, P e T, como é que é? Par e múltiplo de 3, não é mesmo? Então, múltiplo de 6, que nem eu falei no comecinho. Então, eu vou fazer um conjunto aqui com vocês, considerando os andares de 1 a 20, quais são os andares com numeração múltiplo de 6. Basta pegar o sexto, o 12º e o 18º. Não é verdade? No nosso segundo caso, P e C, par e múltiplo de 5, ou seja, múltiplo de 10. Nosso segundo conjunto, nesse caso, então, vai ser 10 e 20. Sempre considerando entre 1 e 20. Para fechar, a nossa terceira e última possibilidade, T e C implica múltiplo de 15, né? Mas de 1 até 20, só existe o 15 como múltiplo de fato. Então, de fato, entre 1 e 20, há exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, nos quais passam 2 elevadores. Essa assertiva também é verdadeira, galera. Tá bom? E para fechar, a nossa terceira assertiva. Nessa, eu vou reescrever aqui nessa folha o que eu acabei de escrever de 2 elevadores possíveis. P e T, 6, 12 e 18. Vocês vão ver que vai ser bem útil reescrevê-la. A assertiva é o seguinte, gente. Se em X andares desse prédio chega apenas um elevador, então x é menor que 7. Para analisar isso, a gente tem que contar o número de andares em que passam somente um tipo de elevador. Ou seja, P, lembrando que elevador P só para em andar par, elevador T só para em múltiplo de 3 e esse só para em múltiplo de 5. Isso quer dizer que eu quero calcular quantos são os andares que são somente pares, depois quantos são os andares que são somente múltiplos de 3 e, por fim, quantos são os andares que são somente múltiplos de 5. E aí eu somo tudo e eu vou ter o x que o enunciado quer, nessa terceira afirmação. Então, para fazer isso, vamos escrever conjunto a conjunto. O meu conjunto P, que lembrando que são só os pares,
De 1 até 20 vai ser do 2, 4, 6, 8, assim por diante, até o nosso querido 20. O t, múltiplo de 3, começa no 3 e vai indo até o 18, não é mesmo? E por último, c, múltiplo de 5, 5, 10, 15 e 20. E agora o que a gente faz? A gente lembra, para passar só em... para que seja somente um elevador passando no andar, não pode ser 2 elevadores ao mesmo tempo e muito menos 3 elevadores ao mesmo tempo. Só que a gente, lembrando da primeira assertiva que a gente analisou, não tem como passar 3 elevadores ao mesmo tempo, considerando os andares com numeração de 1 até 20 somente. Teria que ser no mínimo 30, né? Então, nesse caso, já nem precisa se preocupar. Por isso que eu reescrevi esses 3 casos aqui, que são todos os casos possíveis em que há 2 elevadores passando no mesmo andar. Eu desconto desses 3 conjuntos. Vamos lá, entre P e T, esses dois, a gente tem o 6, a gente tem o 12 e a gente tem o 18. Entre P e C, esses dois, a gente tem 10 e 20. 10 e 20. E por fim, entre T e C, a gente tem só o 15. Aqui, ó. O que sobrou, que não está sublinhado, é os nossos andares desejados, gente. 2, 4, 8, 14, 16. Depois 3 e 9 e depois 5. Isso vai dar quanto no final? 5 mais 2 mais 1, x igual a 8, que é maior do que 7. Porém, o enunciado disse que esse x é menor do que 7. Opa! A terceira afirmativa está falsa, gente. Então, a gente fica, de fato, com somente 2 assertivas verdadeiras. E quando a gente for analisar as alternativas, a gente fica com o gabarito letra B. Tá bom, galera?